Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou dar uma aula sobre Shakespeare, um pedaço da obra de Shakespeare, uma visão da obra de Shakespeare, que há várias maneiras de você ver a obra. Essa é só uma das maneiras de ver a visão. E eu vou me focar principalmente na peça Otelo, mas vou falar das outras peças em geral. Então, eu vou começar falando desse livro que primeiro eu vou falar um pouco do Tudor, né? Por que a gente estuda o Tudor, que a gente vem estudando há tanto tempo? É exatamente porque é esse período dessa passagem da Idade Média para a modernidade e há esse confronto entre dois modos, duas cosmovisões, dois modos de ver o mundo, o modo medieval e o modo renascentista. É claro que isso aí é uma simplificação, porque há permanências medievais no Renascimento e permanências medievais até hoje, e enfim, coisas no mundo medieval que já anunciam o próximo mundo. Porém, eu estou, enfim, trabalhando assim com generalizações, não é? Então, nesse confronto, nessa mudança de cosmovisão, nasce a possibilidade de se questionar o mundo e a realidade a partir do ponto de vista do indivíduo. Então, veja bem, nada encapsula melhor essa ideia do que a frase de Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser, né? That is the question. Qual é a questão, qual é a grande pergunta? Ser ou não ser? Isso como que vamos dizer, resume tudo aquilo que o indivíduo traz como possibilidade de questionamento a partir de sua perspectiva única, individual. Esse momento desse confronto entre os dois mundos, medieval e renascentista, é também um momento em que surge a possibilidade de ascensão social. E aí você tem a ambição na peça Macbeth caracterizada de modo bastante negativo. Macbeth é o homem que cede a sua ambição, e essa ambição é uma ambição desmedida, e ele passa a ser, aqui eu botei to be more than man, ele passa a ser menos que um homem. Então, em determinado momento da peça, do Macbeth, a mulher dele diz para ele assim, se você ousasse matar o rei e se tornar rei, você seria muito mais que um homem. Então, ela está dizendo, né, ter ambição, e esse tipo de ambição desmedida, que chega ao assassinato, o tornará maior ainda do que um homem. E o que o Macbeth vai aprender a duras penas no decorrer da peça é que, ao, vamos dizer, ultrapassar todos os limites da virtude, a lealdade ao rei, ao fato de que o rei era primo dele, que estava na casa dele, e ele termina por matar um primo, um soberano e um hóspede que está em sua casa e, portanto, sob sua proteção. Macbeth rompe essas três esferas, a esfera familiar, a esfera do Estado, do rei, e a esfera de alguém que está hospedado em sua casa. E aí ele mata o rei e, ao invés de se tornar, como havia predito sua esposa, Lady Macbeth, mais que um homem, ele aprende que ele se torna menos que um homem. Ele diz isso na peça, né? E ele vai dizer, mais ao final da peça, ele vai dizer, e o que me vale na vida honras que vêm só de boca, honras que não são realmente méritos reconhecidos por todos, mas são honras porque as pessoas têm medo de mim, porque eu agora sou o rei, todo mundo tem medo de mim, todo mundo quer me bajular.
Então, a gente teria que estudar em uma outra aula, eu vou entrar no Macbeth novamente, mas ao invés de se tornar mais que homem, ele se torna menos que homem. E na peça, isso fica muito claro numa metáfora em que Macbeth passa a usar as roupas do antigo rei e alguém diz, são roupas muito grandes para ele. Quer dizer, até fisicamente no corpo está retratado que ele é um ser menor, mas muito menor que no corpo, a questão é a questão moral. Ele se encolhe moralmente, ele se encolhe eticamente, ele passa a ser menos que um homem. Então, hoje eu vou trabalhar um pouco com essa questão que Shakespeare coloca e que há um livro sobre isso chamado Slaves of Passion. Esse livro, Slaves of Passion, é um livro bastante antigo. Agora eu me esqueci o nome da autora. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido na internet. É uma autora mulher, mas é maravilhoso. Peraí, deixa eu só lembrar aqui, gente, que eu estou dando essa aula. Deixa eu ver aqui. Shakespeare's Tragic Heroes. Shakespeare's Tragic Heroes, Slaves of Passion. É da Lily Campbell. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Peguei aqui no Amazon rapidinho para mostrar para vocês, ó. Shakespeare's Tragic Heroes, Lily Campbell. É um livro da década de 60, eu acho, 50 ou 60, que ela ganhou vários prêmios, era uma especialista em literatura elisabetana e shakespeariana, e ela parte dessa ideia de que os heróis trágicos shakespearianos são escravos das paixões. Mas o que são as paixões humanas? As paixões, a gente tem que pensar um pouco na filosofia dos estoicos, de que Shakespeare gostava tanto. As paixões humanas são forças internas poderosas que, com frequência, se conflitavam com a razão. Então, paixão, no grego, é pathos, que se conflita com razão, que é o logos. Então, as paixões são esses impulsos ou emoções que passam a dominar o ser humano, levando as pessoas a agirem contra a lógica ou contra a virtude. Deixa eu ver se eu preparei aqui para vocês um... Sim, eu preparei um slidezinho aqui que eu vou compartilhar agora. Dei uma olhadinha aqui, ó. Paixões, forças internas poderosas, impulsos e emoções conflitantes com a razão e que podem dominar o comportamento humano, levando-nos a agir contra a lógica e contra a virtude. Na filosofia estoica, Shakespeare era um grande admirador dos estoicos, as paixões eram vistas como destrutivas ou perigosas. E aqui eu botei a imagem do Laurence Olivier, fazendo o Otelo, e quem faz a Desdémona é a Maggie Smith, nesse slide aqui. Muito bacana esse slide, né? O Otelo era apaixonado pela Desdémona, e ele, de repente, passa a agir contra qualquer razão, qualquer lógica de pensamento, e acaba matando a esposa sem ter provas concretas de que, sem ter prova alguma, ele tem apenas leves indícios que, na verdade, com 5 minutos se esclareceriam e ficaria provado que Desdemona não teria nem tido tempo de trair Otelo, porque tudo acontece tão rápido na peça. Enfim, mas vamos voltar primeiro aqui a uma teoria mais geral de Shakespeare. Então, no Renascimento, Shakespeare é um homem do Renascimento, o homem é considerado um ser capaz de racionalidade e de autocontrole. Essa visão do homem ser considerado capaz de racionalidade e autocontrole, né, esse equilíbrio entre paixão, patos
e logos, razão, vem lá da visão, da tradição clássica greco-romana. Mas do momento em que o homem está sujeito às paixões, elas podem ficar desmedidas e podem levá-lo a fazer coisas que ele não quer, a tomar atitudes contra a sua própria integridade e moralidade. É exatamente isso que vai acontecer com Otelo. Otelo tem que ser pintado na peça, inicialmente, como um homem extremamente íntegro. Todo o futuro, a segurança de Veneza depende de Otelo. O Dodi de Veneza considera Otelo o general mais importante da cidade, da República de Veneza. E, de repente, esse homem capaz de liderar exércitos, vencer guerras, ele passa a ficar dominado por uma paixão, que é o ciúme. E quem vai implantar essa paixão no Otelo é o Iago. Mas, voltando para a teoria geral mais um pouquinho, quais são as paixões com que Shakespeare trabalha em suas grandes tragédias? No Otelo, eu já falei, e a gente vai desenvolver isso hoje, é o ciúme. No Macbeth, também já comentamos, é a ambição. Mas outras paixões ele trabalha em outras peças. Por exemplo, no Rei Lear, você pode dizer, isso é uma maneira de ver a peça, que a paixão que vai dominar o Lear é a ira, do momento em que ele fica irado contra Cordélia, ele não consegue mais raciocinar com lógica, com equilíbrio, e ele vai deserdar a filha e vai redividir o reino dele impetuosamente entre as duas outras filhas. Então, vejam, paixões, exemplos de paixões: ira, ciúme, ambição, de qualquer tipo de desejo. Toda e qualquer emoção, toda e qualquer força interna que pode tirar o indivíduo de seu estado de harmonia e levá-lo a um desequilíbrio e levá-lo a agir contra a própria natureza, contra a sua própria integridade, contra a sua própria virtude, isso é um excesso de paixão, né? O grande desafio do homem renascentista, e eu acho que é o desafio que permanece até hoje, é a gente equilibrar razão e emoção, logos e patos, né? Equilibrar as razões do coração e a cabeça, né? Shakespeare era um dramaturgo extremamente, profundamente imerso nessa cultura renascentista. E em suas peças ele vai expressar esse conflito entre razão e paixão. E a gente vai ter os grandes heróis trágicos, Otelo, Macbeth e Lear, como exemplos de indivíduos que sucumbem à paixão. Vejam, eu deixei de lado o Hamlet, porque o Hamlet, a gente realmente não sabe qual é a paixão a que o Hamlet sucumbe. No filme do Laurence Olivier, naquele Hamlet, o famoso Hamlet do Laurence Olivier, no início, o diretor diz que ele sucumbe à indecisão. Mas indecisão não é uma paixão, não é? Então a gente não pode colocar aqui. Isso é uma visão de mundo, é uma visão da peça. Porque, por exemplo, eu não acho que a questão do Hamlet é a indecisão. Mas acho que aí a gente tem que ler o Hamlet e cada um vai chegando às suas próprias conclusões. Porque o Hamlet, na verdade, ele não queria agir intempestivamente, e a prova disso é que quando ele tem a oportunidade de matar o Cláudio, e o Cláudio está rezando, ele pensa, se ele está rezando, olha, ele pensa com a razão, se ele está rezando é que ele está se arrependendo dos pecados dele, de ter matado meu pai. E se eu o mato agora, ele vai para o céu. Aí o Hamlet não mata o Cláudio naquele momento. O que se constitui, a gente vai saber 2 segundos depois, em um erro. Mas como que o Hamlet poderia saber? Porque, na verdade, o Cláudio não estava se arrependendo. Tanto que, quando ele se levanta, ele diz: as palavras voam e os pensamentos permanecem aqui.
Ele diz: words fly up, thoughts remain below. Words without thought never to heaven go. Words without thought, as palavras sem a intenção real do pensamento nunca chegarão aos céus. Então, ele está dizendo o seguinte: eu rezei, mas como eu realmente não abri mão dos proventos da minha grande ambição, que era a coroa e a rainha, esse meu arrependimento não vale de nada. Isso foi a grande ironia lá do Hamlet não ter matado o Claudius, o tio dele, nesse momento. Em todo caso, vamos voltar à história aqui. O grande desafio do Renascimento é equilibrar a razão e as paixões, né? Bom, então vamos retomar rapidamente por que os heróis shakespearianos são considerados escravos da paixão. Então, o Macbeth, ele vai ser dominado pela ambição. A profecia das bruxas não é aquilo que não é responsável pela ruína do Macbeth. A profecia das bruxas dizendo que ele um dia será rei apenas desperta no Macbeth uma paixão. E o problema é que essa paixão é incontrolável. Essa paixão pela coroa, essa ambição pela coroa é incontrolável e vai fazer o Macbeth assassinar o Duncan e vai levá-lo, eventualmente, à sua própria destruição, e a própria Lady Macbeth vai enlouquecer e se suicidar. Eu acho que o erro, muitas vezes, na interpretação da peça, é você dizer que as bruxas são responsáveis pelo destino do Macbeth ou a Lady Macbeth, que empurrou o marido. Não, o homem, para Shakespeare, no universo trágico shakespeariano, o homem é dono de suas próprias ações. Ele não está submetido nem às forças do destino, ou nem à profecia alguma, a profecia das bruxas, e nem ao que a mulher quer dizer para ele fazer. É ele que decide, né? Então, no momento que ele pode ser influenciado, mas a decisão está nas mãos dele, e por isso é que a peça não é uma tragédia grega, em que a tragédia ocorre por causa do destino, das forças do destino. Não, aqui é uma escolha individual. Macbeth escolheu. A bruxa talvez despertou. A bruxa, ao dizer que um dia ele seria rei, despertou a paixão nele? Sim, despertou a paixão pela coroa, mas a paixão já subsistia ao encontro com as bruxas, e lendo a peça eu posso provar isso. Então, para mim, constitui um erro enorme você atribuir às bruxas ou à Lady Macbeth a decisão. Macbeth tem o livre-arbítrio e ele escolhe matar. Então, ele se torna escravo de seu desejo de ascensão, de seu desejo de poder, de seu desejo pela coroa, e ignora a moralidade. Inclusive, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que a alma dele vai se perder, mas ele não aguenta e segue em frente e mata. No caso do Rei Lear, é um pouco diferente. O Rei Lear é dominado pela vaidade, pelo desejo de ser amado. Ele está velho, ele tem mais de 80 anos. E, na hora de... Ele faz uma divisão do reino perfeita, anterior à peça. Ele divide o reino pelas 3 filhas. Mas, do momento em que ele pede para as filhas dizerem o quanto o amam, e aí, porque a Cordélia se recusa a proclamar publicamente, a elogiá-lo, ela fala que ama o pai, mas ela fala de uma maneira, vamos dizer assim, equilibrada. Olha, eu amo o senhor como manda o meu dever, e metade do meu amor eu terei que dar para o meu marido, que eu estou me casando agora, né? Ela fala de modo equilibrado. O pai, ao ouvir isso, não consegue aceitar essas palavras, e aí ele acaba tirando Cordélia da divisão do reino, ele deserda Cordélia, bane o fiel cavaleiro dele, que é o Kent, diz que o Kent tem que ir embora daqui, porque o Kent tenta defender Cordélia, e aí ele passa a agir só
motivado, só levado pela ira. E ele aí age mal. E o que ele vai conseguir ao final é a sua própria ruína e a ruína das suas filhas. Todas vão morrer na peça e o Lear vai morrer também, né? E no Otelo, enfim, é o que a gente vai trabalhar melhor hoje, o Otelo vai perder a razão, vai cometer o assassinato. Agora, quem é o agente provocador é o Iago. As insinuações vêm do Iago. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui um pouquinho, né? Bom, então, só para terminar esse pedaço, o livro da Lily Campbell, Slaves of Passion, tem essa ideia central de que os personagens trágicos de Shakespeare são levados ao seu destino, não vou falar destino, porque aí estou remetendo à Grécia, são levados à tragédia por serem incapazes de controlar suas paixões, incapazes, porque há que haver um equilíbrio entre patos e logos. É isso que Shakespeare está dizendo, esse equilíbrio entre razão e paixão, entre razão e emoção. O tema do excesso, vamos dizer, percorre a obra de Shakespeare, basta a gente lembrar o título de uma obra, Medida por Medida, Measure for Measure, a necessidade da justa medida, do equilíbrio, né? Bom, então agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar com vocês é, o texto do resumo do Otelo, que eu fiz para vocês, tá? Então vamos aqui, ó. Talvez aqui fique um pouco difícil numa aula gravada, mas é um resumo muito resumido, tá? Então, a primeira cena da peça, a gente vê o Iago e o Rodrigo acordando o pai da Desdémona, que se chama Brabâncio, no meio da noite. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso gritando, deixa eu tentar mostrar aqui melhor, abaixo da janela do Brabantio, ele diz, vai, desperta o pai, essa é a casa do pai, eu vou chamar Brabantio, olá, senhor Brabantio, pega ladrão, acorda, acorda, olha a casa, olha a filha, olha os teus cofres, ladrão, ladrão. Brabantio vem à janela, o que é que houve? E aí eles continuam gritando, sua família está em casa, trancou as portas? Aí o Iago diz, foi roubado, senhor, visto o casaco, seu coração partiu-se, sua alma foi-se. Nesse momento, um bode velho e preto cobre a sua ovelhinha. Essa é a parte central que eu queria mostrar para vocês. Um velho bode e preto cobre sua ovelhinha. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque isso, gente, é o modo do Iago de envenenar a mente do Brabâncio. E essa mesma maneira de envenenar a mente do Brabâncio, ele vai usar para envenenar a mente do Otelo. Então, aí o Brabâncio já desce da casa dele, tendo na mente essa cena do bode velho e preto cobrindo a ovelhinha dele. Então, é uma imagem extremamente forte, sexual, gráfica, e que envenena o pai da Desdémona. Bom, aí a peça vai se desenrolando, eu não vou contar aqui toda a peça, mas o Brabâncio vai reclamar com o Duque, e o Otelo é extremamente digno quando isso acontece. Ele diz que chama a Desdémona, diz que estão casados, e, enfim, aí eles partem para Chipre. E aí eles partem para Chipre, e em Chipre o Iago percebe a possibilidade de novamente envenenar alguém contra alguém. Dessa vez, ele envenena o Otelo em relação à mulher. E como é que ele faz isso? Ele vê uma cena. Eu vou mostrar aqui para vocês a passagem, que fica mais fácil. Vou ler aqui para vocês. Ó. Ele vê Desdémona conversando com Cássio. Tá? E aí ele diz, o que ele fala é um monólogo, é para a gente. Ele está olhando, ele diz assim, ele a toma pela mão
Isso, muito bem. Segrede. Com uma teiazinha dessas, eu apanho uma mosca do tamanho de Cássio. Isso, sorri um pouco mais para ela. Vou enredá-lo em sua própria corte. Disse a verdade? É isso mesmo. Se truques como esses o privarem de sua tenentice, tenentice por quê? Porque ele quer o posto de Cássio como tenente. Teria sido melhor que não beijasse seus próprios dedos tantas vezes, como irá fazer já de novo para ser cavaleiro. Muito bem, beijou bem, vai bem a cortesia. De novo os dedos no lábio para você, seria melhor se fossem clisteres, quer dizer, ele é até irônico, o Iago, mas você vê ali que o Iago está observando uma cena e, a partir daí, ele vai inventar um plano para... Ele começa a conceber o plano. Eu vou me permitir ler para vocês já acompanham junto comigo, né? Esse começo aqui dele concebendo o plano. Deixa eu ajeitar aqui a... Então, é assim que começa. Ó. Ele está sozinho, o Iago está falando para a gente, plateia. Que Cássio a ame a Desdémona, né? Bem que eu acredito que ele, acho bem plausível. Por quê? Porque o Cássio é bonito e jovem, a Desdémona é bonita e jovem, os dois são venezianos. Então, que eles se amem poderia ser bem plausível. Então, esse plano é plausível. Aí ele continua. O Mouro, mesmo que eu não o suporte, porque em outros momentos ele vai dizer odeio o Mouro, odeio o Otelo. Então, ele diz assim: o Mouro, mesmo que eu não suporte, é de si nobre e constante no amor. E aposto que será para Desdémona um marido querido. Então, aqui a gente tem o inimigo do Otelo, que é o Iago, fazendo um elogio ao Otelo. Então, a gente tem que acreditar nesse elogio, né? E aí ele continua: a ela, a Desdémona, eu amo, não só por luxúria, embora incorra em pecado de monta equivalente, mas sou movido, em parte, por vingança. Então, o que ele está dizendo? Que ele deseja a Desdémona não apenas por luxúria, mas por vingança. Mas que vingança? Já que suspeito que o lascivo Moro ocupou o meu lugar. Quer dizer, o Iago é casado com a Emília, então ele acha que o Otelo o traiu com a Emília. Aí ele continua, e pensar nisso, quer dizer, só a imagem dessa coisa que ele nem sabe que aconteceu, já tritura as entranhas dele qual veneno. É exatamente esse o efeito de você envenenar alguém com palavras. Você fala palavras ou faz uma imagem forte, como aquela do início da peça, do bode velho cobrindo a ovelhinha, fala isso para o pai da Desdémona, você está envenenando as entranhas ou o cérebro, o pensamento daquela pessoa, né? Aí ele continua: minha alma não irá se contentar antes do acerto, mulher por mulher. Ou quero, ao menos, afundar o Moro em um ciúme tão desatinado que o pensar não cura. É isso que ele vai fazer. Agora, se ele está querendo acertar mulher por mulher, isso aí eu acho que se trata de um auto-engano, porque não há nada que diga na peça que o Otelo tenha sido infiel com a Emília. Não tem nada, nada, absolutamente nada que diga isso. Então, isso é parte do Iago se auto-enganando, né? Mas aqui ele está sendo claro, ele vai afundar o Otelo em um ciúme desatinado. E aí ele continua. E para isso, se esse lixo de Veneza, esse lixo é o Rodrigo, cumpre o trato, que instigo para caçar mais depressa, cumpre o trato, eu consigo alcançar Michael Cássio, o acuso como quero junto ao Moro. Quer dizer, o que ele quer é o posto de Cássio de tenente, e para isso ele vai acusar o Cássio de ter um caso com a Desdémona, levando o Otelo ao máximo do ciúme. Então, eu vou chegar aqui, ó, ao final da fala dele, ele diz assim, ó, ele continua, creio que o Cássio também usou minha cama. Quer dizer,
todo mundo traiu ele com a mulher, e faço o Mouro, grato por amor, pagar-me por fazê-lo asno. Quer dizer, ele vai enganar o Otelo e o Otelo ainda vai ficar grato por isso. Mas o que ele está fazendo para enganar o Otelo? Ele vai perturbar a paz e a paciência do Otelo até a loucura. Bom, ele sabe que o plano dele aqui ainda não está muito bem estruturado. E ele termina assim: é isso, está confuso, mas a safadeza só se vê com o uso. Então, nesse momento aqui, ele ainda não completou o plano inteiro. Tá? Depois, ele completa o plano inteiro e o plano é o seguinte: o Cássio perde o emprego porque se embebeda, e aí o Otelo não pode ter um tenente bêbado em Chipre. O retira do posto, e aí o Iago chega para o próprio Cássio e diz: olha, sabe o que você devia fazer? Pedir a Desdémona para ela pedir para o marido o seu posto de volta. A Desdémona inocente vai fazer isso. Só que o Otelo não vai só receber o pedido da Desdémona, ele vai ter o Iago soprando no ouvido dele o tempo todo que há alguma coisa estranha ali entre a Desdémona e o Cássio. E aí é que está o grande plano do Iago. É um pouco improviso, é improvisado, mas depois que ele começa a andar, não tem o que segure. Então, aqui eu vou mostrar uma parte da peça em que o Iago diz claramente para a gente que ele é o vilão, tá? Então, ele diz assim: quem diz que meu papel é de vilão? Dou conselho honesto, assim, de graça, sujeito a provas e o caminho certo para ter de novo o Moro. Pois é fácil persuadir Desdémona, suave, a tudo que é honesto. Ela é generosa como os livres elementos. E aí ele vai falando, não vou ler tudo aqui porque fica ruim ler assim, uma aula na internet, né? Mas o final é muito interessante, ele diz assim, ó, aqui, ó, esse pedaço aqui que é fantástico. Bendito inferno. Caramba, isso é um oxímoro, isso é uma contradição. Olha que incrível. O inferno é bendito, mas como? E aí ele continua: para cometer seus mais negros pecados, os demônios começam celestiais, como eu agora. Quer dizer, você, quando é um demônio que vai tentar alguém, você não tem que começar com cara de demônio, você tem que começar com cara de anjo, celestial. E aí ele continua: enquanto o tolo honesto, que é o Cássio, pede a Desdémona que o ajude e salve, e ela por ele há de implorar ao Moro, eu derramo em seu ouvido o veneno, que é por luxúria que ela o quer de volta. E quanto mais buscar ela ajudá-lo, mais o desacredita junto ao Moro. Transformam assim a virtude da Desdémona em piche, e com sua bondade eu teço a rede que há de enredar os três. Gente, eu tive a oportunidade de gravar isso com um grande ator, meu amigo, Gustavo Gasparani, e eu vou mostrar para vocês esse trechinho gravado pelo Gustavo Gasparani. Agora a gente já leu, né, Iago? Espera aí, só um minutinho aqui. Ah, legal, gente. Eu que dirigi, eu sou super orgulhosa disso aqui. Só um minutinho aqui. Espera aí, vou compartilhar aqui com vocês a minha estreia no cinema. E olha lá, olha a maravilha, a gente gravou na Academia Brasileira de Letras no Rio. Vamos lá ver. Bendito inferno. Para cometer seus mais negros pecados, os demônios começam celestiais, como eu agora. Enquanto o tolo Cássio pede a Desdémona que o ajude e salve,
e ela por ele há de implorar ao mouro, eu derramo em seu ouvido veneno, que é por luxúria que ela quer Cássio de volta. E quanto mais buscar ela ajudá-lo, mais o desacredita junto ao muro. Transformo assim sua virtude em piche, e com sua bondade eu teço a rede que há de enredar os três. Bom, né, gente? Olha só, a gente botou uma luz vermelha atrás, aqui tinha alguma coisa que eu botei uma coisa qualquer e aqui um anjo, né? Exatamente por causa da ideia do bendito inferno, né? Eu gravei, tem uma série de vídeos que eu gravei com o Gustavo, vou ver se eu mostro mais um para vocês, que tem mais um que eu gravei, Gustavo Gasparani fazendo Iago, mas como o Gustavo Gasparani fez uma peça maravilhosa, uma adaptação de Shakespeare, chamado Otelo da Mangueira, que inclusive está toda na internet, eu mesma pedi permissão ao Gustavo de colocar na internet, ele fez essa adaptação. Então, muda um pouco os personagens, o Iago passa a se chamar Dirceu, mas o cerne da fala, essa fala do bendito inferno, é o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês a segunda versão que a gente gravou, agora com o texto do Gustavo, que adapta Shakespeare, e ele começa, gente, vou voltar bem aqui, rindo. É incrível. E no final ele canta. Eu que dirigi, tá? A peça se passa no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e atrás eu botei um quadro, que era lá de casa, levei para a academia para filmar, do samba, um quadro de samba, que é muito bonito. E quem se atreve a dizer que meu papel é de vilão nessa história? Agi de coração aberto, dei conselho de graça e tudo mais. É isso aí. Várias são as faces do diabo. Esse lobo aqui está disfarçado de bom conselheiro. Enquanto Candinho vai importunar Lucila para que ela conserte as suas mancadas, eu vou soprando no ouvido do Otelo umas ideias pestilentas a respeito da nossa porta-bandeira. E quanto mais ela se esforçar para ajudar o garoto, mais crédito vai estar perdendo junto com o marido. E assim eu vou transformando a virtude dela em piche e enredando todo mundo nessa trama. Cidadão samba, a semente foi plantada. Agora é ter paciência e esperar que o mal se espalhe. Deus me inventou para desespero do diabo. Eu fiz do samba a catedral do inferno, louco, muito louco, endoidecido. Estou fazendo dessa vida tudo aquilo que eu bem quero. É lei do cão, é na dureza, não tem moleza, não tem para ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro e quarto eu também. É lei do cão, é na dureza, não tem moleza, não tem para ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro e quarto eu também. Guerra é guerra! É lei do cão, é na dureza, não tem moleza, não tem pra ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro e quarto eu também. É lei do cão. Gente, eu adoro isso que eu mesma gravei. Mas porque o Gustavo é um super ator, maravilhoso. Depois ele vai fazer, ele fez Ricardo III solo, que é maravilhoso, é um grande ator. E a adaptação dele, eu vou mostrar mais uma vez essa adaptação, um pedacinho só, porque eu quero que vocês vejam as frases que ele acrescenta à fala do Iago e que, na verdade, são maravilhosas, porque o pensamento de Shakespeare é muito condensado. Ele está fazendo uma peça que vai durar 4 horas, etc. Aqui, o Gustavo refez a peça, adaptou, usou o texto de Shakespeare como base, mas ele toma a liberdade criativa do artista de acrescentar um pouco. Então, vou mostrar de novo aqui e vou apontar para vocês o que ele está ele está acrescentando, né? Então, E quem se atreve a dizer que meu papel é de vilão nessa história? essa parte ele não está acrescentando, isso está numa outra parte do Otelo.
E quem se atreve a dizer que meu papel é de vilão nessa história? Isso está numa outra parte do Otelo. Deixa eu pegar aqui que eu vou ler. Agora eu não estou lembrando aqui como é que ele diz. Ah, quem diz que meu papel é de vilão? Se dou conselho assim de graça, sujeito a provas e o caminho certo para ter de novo o Moro. Então, ele está realmente pegando de outro trecho, mas mudando. E ele muda muito bem e articula e junta tudo muito bem. Vamos continuar. Agi de coração aberto, dei conselho de graça e tudo mais. É isso aí. Várias são as faces do diabo. Aqui ele acrescentou: várias são as faces do diabo. E aí ele vai dizer: esse lobo aqui está disfarçado de cordeiro. Também acrescentou, e está maravilhoso. Vamos ouvir. Esse lobo aqui está disfarçado de bom conselheiro. Enquanto Candinho vai importunar Lucila para que ela conserte as suas bancadas, eu vou soprando no ouvido do Otelo umas ideias pestilentas a respeito da nossa porta-bandeira. E quanto mais ela se esforçar para ajudar o garoto, mais crédito vai estar perdendo junto com o marido. E assim, eu vou transformando a virtude dela em piche e enredando todo mundo nessa trama. Cidadão samba, a semente foi plantada. Agora é ter paciência e esperar que o mal se espalhe. Olha, isso é maravilhoso, né? Ele falou de rede, de enredar, né? Que é bem a ideia do Iago, de fazer uma rede, capturar os inocentes, e a semente foi plantada, a semente do mal foi plantada, agora ela tem que só se espalhar. Né? Uma vez o mal, isso é uma ideia muito shakespeariana, uma vez o mal liberado, você não consegue mais controlá-lo. Ele tem força e movimento próprios. Deus me inventou para desespero do diabo. Maravilhoso também isso que esse acréscimo do Gustavo, né? Deus me inventou para desespero do diabo, quer dizer, ele é pior que o diabo. Eu fiz do samba a catedral do inferno, louco, muito louco, endoidecido. Estou fazendo dessa vida tudo aquilo que eu bem quero. É lei do cão, é natureza, não tem moleza, não tem para ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro e quarto eu também. É lei do cão, é natureza, não tem moleza, não tem para ninguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro e quarto eu também. Guerra! É guerra! Aí que tá, gente. Para o Iago, a vida é uma guerra. Né? Ele não tem irmão, não se assemelha a irmão, é como o Ricardo III. Né? Bom, então aí a gente tem o plano que o Iago fez, né? Que vai enredar e vai. Bom, mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai efetivar isso? Bom, aí, gente, eu vou ter que voltar no texto para mostrar para vocês que quando a gente quer. Bom, deixa eu explicar aqui junto com o texto. Ó. O Iago e o Otelo estão nessa cena. Espero que vocês estejam vendo bem. Vou aumentar um pouco mais aqui, ó. Estão vendo ao longe a Desdémona e o Cássio conversando. E o Iago só diz isso aqui, ó. Eu não gosto disso. Do nada ele fala isso. O Otelo nem entende direito. Aí o Otelo diz: o que me disse? E ele finge que não quer falar. Nada, senhor. Ou se. Eu não sei bem. Quer dizer, ele finge uma resistência em dizer o que ele está pensando. Aí o Otelo até fica meio. Mas não foi Cássio que deixou minha esposa agora? A gente está olhando aqui. E aí o Iago, que viu perfeitamente que foi o Cássio, diz assim: Cássio, senhor, não posso acreditar que se esgueirasse assim com ar de culpa só por vê-lo. Gente, o que é malévolo aqui? Né? Vamos dizer, as palavras em si mesmas não são malévolas, mas olha o que ele coloca: esgueirasse. Isso aqui já é malévolo, entendeu? Que o Cássio se esgueirasse e ar de culpa. E só por ver o senhor, pronto, ele já destruiu, já criou uma confusão, né? Usando os termos esgueirasse, ar de culpa e se esgueirasse só por vê-lo. Não posso nem acreditar nisso. O Otelo inocente ainda está assim. Pois creio que era ele.
E aí, o que acontece é o seguinte, nesse momento, como o plano ainda não está bem montado, a Desdémona, o Cássio vai embora, a Desdémona chega para Otelo e diz assim: como está, meu senhor? Estava falando com um suplicante que muito sofre por seu desprazer. E aí o Otelo pergunta na lata: fala de quem? E aí a Desdémona responde: meu bom senhor, de Cássio, o seu tenente. E se eu tiver o poder de comovê-lo, reconcilie-se logo com ele, pois se há alguém que o ama, que erra por engano e não por artifício, então não sei julgar um rosto honesto. Chame-o de volta. Quer dizer, nesse momento, a Desdémona é tão verdadeira, é tão sincera, que ela, sem querer, desarmou o plano do Iago. E tudo que ela falou aqui, a gente pode ler ao contrário, como sendo aplicado ao Iago. O que ela disse aqui? Ó? Pois se há alguém que o ama, o Iago não ama o Otelo, ele já disse isso para a gente antes na peça, que erra por engano e não por artifício, o Iago vai fazer tudo por artifício, ele está sempre manipulando as pessoas, ele está sempre calculando. Eu não sei julgar um rosto honesto. O Iago vai ser conhecido na peça como honesto Iago. Ele é tão malévolo que ele consegue que ele seja conhecido como honesto. E aí Desdémona chama-o de volta, e o Otelo diz: ele saiu agora? Saiu sim, estava tão humilhado que sua dor ficou parte comigo. Sofro com ele, amor. Chame-o de volta. Mas o Otelo está meio já mexido com essa história que o Iago falou e diz assim: agora não, depois, doce Desdémona. Porém, breve, mais breve, porque você o pede. Esta noite ao jantar? Não esta noite. No jantar de amanhã? Não vou jantar em casa, mas sim com capitães na cidadela. Aí a Desdémona aqui é um pouco a pessoa que não sabe a hora certa de pedir alguma coisa a alguém. E ela vai e pede. Agora, nesse momento que ele está aparecendo com dor de cabeça, daqui a pouco a gente vai ver que ele está com dor de cabeça, ela diz assim: se não de noite, então na terça-feira, seja amanhã, tarde ou noite, ou na quarta, por favor, diga o dia, mas sem ser mais do que 3 dias. Ele está penitente, o seu pecado, em nosso entendimento, quase que nem é erro. Quando deve vir? Diga-me, Otelo, a minha alma indaga, o que me pediria que eu negasse, eu hesitasse assim? Michael Cássio, que o acompanhou tanto em sua corte a mim, que se eu, acaso, de si desmerecia, ele tomava o seu partido. Ele vai custar tanto a ter seu perdão? Pela Virgem, eu faço. O Otelo se enche e diz assim: chega, que ele venha quando quiser. Eu não lhe nego nada. Mas a Desdémona é chatinha. Ela diz assim: nem deu nada. Aí ele diz: nada eu lhe nego e só lhe peço que permita agora que eu fique só por mais alguns momentos. Aí ela se manca. E hei de negá-lo? Não, adeus, senhor. Adeus, minha Desdémona, irei já. Ela sai e agora vamos ver o que o Iago faz para contornar a situação. E aí o Iago faz o seguinte: doce tolinha, maldita minha alma se eu não a amo. E quando não a amar, é a volta do caos. Gente, é isso que vai acontecer na peça. A volta do caos, a tragédia máxima, né? Porque ele vai matar a esposa inocente e depois vai fazer um julgamento de si mesmo e vai se auto-executar. Agora vamos ver o Iago, né? Nobre senhor, o que me diz, Iago? Durante a sua corte. Não. Nobre senhor. Aí o Otelo diz: o que me diz, Iago? Aí o Iago começa a jogar veneno. Durante a sua corte, sob Cássio do seu amor, o Otelo, desde o início. Mas por que pergunta? Só para satisfazer um pensamento, sem mais mal. Mas no que pensou, Iago? Eu não julgava que ele a conhecesse. Aí o Otelo esclarece: o Cássio serviu de correio entre eu e Desdémona muitas vezes. Olha o que é você plantar a semente do ciúme. É mesmo? Essas palavras, gente, palavras tão simples. E o Otelo: é mesmo? É mesmo? Mas o que você vê nisso? O Cássio não é honesto? Em vez de ele responder, é honesto, ele diz assim:
Honesto, senhor. O Otelo começa a ficar preocupado. Honesto, sim, honesto. Ele não responde, ele diz, senhor, no que eu saiba. E o Otelo começa a ficar encucado. O que está pensando? Pensando, senhor? Pensando, senhor. Por Deus, você faz eco, como se pensasse em algum monstro feio demais para a vista. O que é que pensa? Ouvi há pouco que não gosta disso, quando o Cássio saiu. Do que não gosta? E quando disse que sabia tudo durante minha corte, disse: é mesmo? Franzindo nesse instante a sua testa, como tentando trancar em seu cérebro alguma ideia horrível. Se me ama, diga o que pensa. Aí ele diz: senhor, sabe que o amo. Assim creio. E que eu saiba, com amor e honestidade, pesa as palavras antes de dizê-las. Quer dizer, ele acha que o Iago é honesto. E aí, por isso que ele. E me assusta ao hesitar, né? Me assusta, portanto, ao hesitar. Tais coisas, quer dizer, essa hesitação, essa repetição, em um velhaco desleal, uma pessoa desleal, são truques, né? Mas numa pessoa justa, estão apontando para o que o Iago realmente está pensando, o que vem do coração dele. Não é o caso do Iago, né? Mas o Otelo está achando isso. Aí o Iago diz: no que tange Cássio, ouso dizer que o penso ser honesto. Em vez de ele dizer, em relação a Cássio, ele é honesto, ou eu acho que ele é honesto. Ele diz, ouso dizer que penso. Quer dizer, ele vai botando, ele está criando, vamos dizer, plantando sementes de suspeita no Otelo. Aí o Otelo, que é tão direto, ele diz, eu também. E aí ele começa com o tema da aparência e da realidade. Todos devem parecer o que são, ou então não parecê-lo. E o Otelo, honesto, diz, por certo, devem ser o que parecem. Aí ele, então, eu penso que Cássio seja honesto. Aí o Otelo diz, não, há algo mais aí. Diga-me, por favor, seu pensamento que rumina e o pior que pensa dê os piores termos. Aí o Iago, me perdoe. E ele vai dizendo, né? Ele fala tudo, mas sempre pedindo perdão, pedindo licença. Me perdoe. Embora esteja preso aos meus deveres, não estou naquilo que é livre o escravo. O que eu penso? O que eu penso pode ser vil e falso. Qual o palácio em que o que é mais sórdido não entra às vezes? Já plantou outra ideia na cabeça do... Quer dizer, a Desdémona é perfeita, mas será que não há alguma sordidez ali dentro? A casa do Otelo é um palácio perfeito, mas será que não há alguma sordidez naquela família? Ou que há tão puro em cujo peito apreensões infectas não ponham tribunais e nele julguem com termos legalistas. Porém, conspiras contra o amigo Iago, quem o pensa ofendido e o deixa estranho ao que vai na mente. Iago, se você é meu amigo e se você sabe alguma coisa que eu fui traído, você tem que me contar. É isso que ele está dizendo. Aí o Iago diz assim, eu lhe imploro, porque talvez eu suspeite com malícia. Quer dizer, ele vai costurando e vai né? A minha natureza sofre a praga de ver em tudo abuso, e o meu ciúme vê erro onde não há. Eu rogo, então, diante de conjecturas tão sem corpo, que não as note e nem se preocupe, que, pelo que eu observei, assim, de leve. Não lhe trará sossego ou bem tampouco, e nem ao meu bom senso ou honestidade contar-lhe o que pensei. O Otelo aí fica louco e grita, chagas de Cristo. E aí o Iago continua, para homem ou mulher, bom nome é tudo. De nossas almas é a mais cara joia. Quem rouba minha bolsa, rouba nada. Era minha, hoje é dele, foi de 1000 pessoas antes. Mas quem de mim arranca meu bom nome,
não enriquece com o que me tirou, mas a mim deixa pobre realmente. Quer dizer, ele está dizendo, eu sou muito honesto, eu não vou fazer nada disso porque eu sou muito honesto. E o Otelo, ele tá disfarçando, não está respondendo diretamente o que o Otelo pergunta. Aí o Otelo diz, juro que hei de saber o seu pensamento. Aí o Iago responde, nem me tirando o coração o pode, muito menos enquanto ele for meu. Porque, na verdade, nem tirando o coração ele poderia, porque não tem nada no coração do Iago, né? Mas aí o Otelo fala, e aí vem a grande frase do Iago. Né? Cuidado com o ciúme. É um monstro de olhos verdes que debocha da carne que o alimenta. Aí ele continua: vive o corno ciente, feliz, se não amar quem peca. Mas como pesa cada hora aquele que ama, duvida, suspeita, mais ama. Bom, agora o Otelo novamente falou Chagas de Cristo, aquele diz miséria, e o Iago continua. Eu vou, só para não ter que ler a passagem inteira, e aí o Iago faz o seguinte raciocínio, né? O Otelo insiste, o que me diz? A Desdémona enganou o pai para se casar, e ao parecer temer o seu aspecto, né, o moro negro, ela o amava. Quer dizer, ela conseguiu enganar o pai e, de certa forma, ela, né, conseguiu enganar todo mundo. Aí o Otelo diz, amava sim. E então, se tão jovem ela podia fingir tanto, cegando o pai, a ponto de ele crer que houvesse bruxaria, falou, olha, ela enganou o pai, então ela vai enganar você. E o Otelo agradece. Aí o Otelo fica um pouco abatido, né? E deixa eu andar aqui um pouco adiante, porque a gente para não ficar tanto tempo. O Otelo fica um pouco abatido e vou só aqui no final, tá? A Desdémona conversa com o Otelo, entra, conversa. Olha o final da cena. Não aconteceu nada, só foi isso. E aí o Otelo, que vou começar aqui, para vocês. Essa a continuação da cena, se a gente lê inteira, o Otelo já está assim, o quê? Trair-me a mim? E o Iago diz, que isso, general? Calma, agora chega. Vá-se embora, que está me torturando. Mas, senhor, aí ele já diz, de sua luxúria, da luxúria da Desdémona, o que eu sabia? Não via, não pensava, não sofria, dormia bem, era livre e alegre. Não tinha gosto de caça os seus beijos. Né? Aí ele, estaria feliz se toda a tropa, seu doce corpo houvesse provado, sem eu sabê-lo. Para sempre agora, adeus mente tranquila, adeus repouso, adeus a ocupação de Otelo foi-se. Ele fica louco, toma o Iago pela garganta e diz assim, é bom provar que meu amor é puta, quero ter certeza, provas oculares. E aí que vem a prova do lenço, que é uma prova, não é prova nenhuma, gente, é tênue, o Otelo nem vê o lenço de perto, mas o Otelo diz, faça-me ver. Agora, olha a resposta do Iago, que maravilha, né? Faça-me ver. Aí ele diz assim, quer ver, onde que está aqui, Ele já está totalmente confuso, o Otelo, ele diz, por vezes a creio honesta, por vezes não. Por vezes sei que você é correto, por vezes não. Quero prova. Aí o Iago diz assim, é possível, mas ter certeza como? Vai olhar, boquiaberto, um guarda obsceno, vê-la coberta. Novamente aquela imagem do sexual da Desdémona na cama, dessa vez com o Cássio, sendo coberta pelo Cássio, né? E aí o Otelo, ele falou e o Otelo viu a imagem, né? E aí o Iago continua. Como lhe dá certeza? É impossível que o senhor os visse, nem que fossem quais bodes ou macacos.
orgulhosos com as lobos ou tão tolos quanto o idiota bêbado. Quer dizer, disse, ó, não dá para você ver os dois fazendo sexo. É impossível. E aí o Otelo diz assim, então tá, dê-me só o indício. E aí ele vai dar o indício. Ele vai contar o quê? Um sonho. Ele vai contar um sonho que estava dormindo com o Cássio, e o Cássio sonhou com a Desdémona e falou, doce Desdémona, fique alerta, parará, o nosso amor, doçura. Aí o Otelo toma o sonho como verdade. Ele diz, é monstruoso. E o Iago diz, não, era só sonho. Aí o Otelo, mas denota conclusão patente. Né? Então, quer dizer, qual é vamos dizer assim, qual é a solidez da prova? Nenhuma. Mas essa falta de solidez, e ao mesmo tempo, o modo como o Iago trabalha a cabeça do Otelo, faz o Otelo ver coisas que não existem. Né? E no final ele vai dizer, sangue, Iago, eu quero sangue. Aí o Iago diz, muita calma. Aí os dois se ajoelham, fazem um pacto de amizade e um pacto de que o Iago vai matar o Cássio e o Otelo vai matar Desdémona. O Iago é tão sem vergonha que ele chega a pedir, não, mas não precisa matar ela, que ela viva. E o Otelo diz, maldita rameira, ela morre. Né? E aí o Iago termina a cena dizendo, sou seu para a eternidade. Então, gente, só para concluir, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, que o Iago, como o Iago trabalha essa paixão do Otelo. Ele primeiro acorda o ciúme do Otelo, que está lá adormecido, é um ciúme que qualquer um de nós poderia ter. Ele acorda esse ciúme tênue, e aí ele vai alimentando esse ciúme, vai transformando isso num monstro, e aí ele tem o Otelo totalmente sob a batuta dele. Ele domina o Otelo como um espírito que se apossa do corpo do Otelo. E aí ele, enfim, leva o Otelo a fazer coisas que vão contra a natureza do Otelo. E foi assim que aqui no Guairão, no Teatro Guairão, quando houve o julgamento do Otelo, um advogado famosíssimo em Curitiba conseguiu, num júri de mulheres, inocentar o Otelo, dizendo que ele havia sido dominado pelo Iago, como espiritualmente dominado. O Iago entrou na cabeça dele. Gente, eu agradeço, então, a gente, em outra oportunidade, continua vendo outras paixões e como nós e os personagens de Shakespeare se tornam escravo das paixões. Né? Que esse é um livro antigo, mas que eu acho que contém muita verdade ali. Tchau.